Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, vamos estudar um pouquinho hoje a Bíblia. Estamos falando ao longo dessas últimas 2 semanas sobre o pecado, o efeito que ele tem na nossa vida, o quanto ele é danoso, o quanto ele é ruim. Nós sabemos que Deus providenciou um meio para nos relacionarmos com ele após o pecado que o homem cometeu. É por meio da salvação em Cristo que nós obtemos a nossa reconciliação com Deus. Mas será que a gente entende bem esse plano maravilhoso criado pelo Senhor, que nós chamamos de plano de salvação? O tema hoje do nosso estudo é o sacrifício de Cristo. Esse plano criado por Deus envolvia o sacrifício do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de sacrifício na Bíblia, logo nos lembramos do livro de Levítico. Eita tio, a gente vai estudar o livro de Levíticos, é um livro complicado, fala um negócio de morte, de sangue. Não é bem assim não. O livro de Levítico é importantíssimo se quisermos conhecer melhor o sacrifício de Cristo. Lá no livro de Levíticos, nós vamos ver os sacrifícios apontando para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, qual a diferença dos sacrifícios lá do Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo na cruz? A primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa a palavra sacrifício. Sacrifício nada mais é do que uma oferta para alguém, no caso aqui, para Deus. Quando era feito um sacrifício, era feito uma oferta para Deus. Basicamente é isso aí. Existem 5 sacrifícios que são listados lá no livro de Levítico, que apontam para 3 tipos de sacrifícios que Cristo fez por nós quando morreu na cruz. Vamos ver esses 3 tipos de sacrifícios para a gente entender, e à medida que a gente for falando deles, vocês vão ver como é fácil, não é tão complicado assim o livro de Levítico. Requer um pouquinho mais de esforço da parte da gente, mas vocês vão ver como é muito interessante e como vale a pena. O primeiro tipo de sacrifício é o sacrifício que nós chamamos sacrifício de consagração. Consagração? O que significa a palavra consagrar? Consagrar nada mais é do que eu dedicar ou entregar algo a Deus. Isso é consagração. Por exemplo, quando eu digo que eu vou me consagrar a Deus, você já deve ter ouvido essa frase algumas vezes, eu estou dizendo que eu vou me dedicar mais a Deus. A consagração significa então que eu estou me separando para Deus, eu quero pegar e deixar mais as coisas de lado e ter um tempo maior de dedicação a Deus. 2 ofertas eram utilizadas para esse tipo de consagração. A primeira oferta é a oferta que chamamos holocaustos. Vamos ver lá em Levíticos capítulo 1, verso 3, para a gente entender um pouquinho mais o que era o holocausto. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esses sacrifícios, não é a nossa proposta aqui, eu vou passar rapidamente por cada uma delas, eu quero só que vocês entendam que essas ofertas, esses sacrifícios existiam para que a gente possa fazer uma conexão direta com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então vamos pensar um pouquinho. Holocausto. O que significa a palavra holocausto? A palavra simples significa apenas aquilo que sobe. Só isso. Esse é o significado da palavra holocausto. A palavra aqui no original ela é derivada de uma raiz que significa acender. E ela aplicava-se a uma oferta que era inteiramente consumida pelo fogo e a sua fumaça subia então até Deus. Por isso, a palavra holocausto significa exatamente aquilo que sobe. Então ele queimava aquele sacrifício e a fumaça daquele sacrifício subia até o Senhor. Era oferecido geralmente um bezerro, um carneiro ou uma ave sem defeito. O animal era escolhido de acordo com a situação financeira de cada ofertante. Se era uma pessoa mais humilde, mais simples, ela poderia oferecer uma ave. Se fosse uma pessoa que tivesse mais condições, ela poderia oferecer um bezerro ou um carneiro.
o animal era oferecido completo e não apenas um pedaço. Ah, tira aqui um pedaço para oferecer a Deus. Não, não, não. Era oferecido completo. Então é importante a gente entender isso. E como é que nós podemos aplicar esse sacrifício a Cristo? O sacrifício de holocausto, ele representa a nossa união com Cristo. Agora é interessante a gente notar e aplicar para a nossa vida essa oferta, esse sacrifício, porque ela tem algumas coisas que são bem especiais. Primeiro, ela é voluntária, diz, se a sua oferta for holocausto. Então, se olharmos para Cristo, Cristo se ofereceu voluntariamente, ele não foi obrigado, ele se ofereceu porque quis. E quando nós olhamos para nós mesmos, a mesma coisa. Deus não requer nada forçado de nós, pelo contrário, ele quer que seu sacrifício seja espontâneo. O segundo aspecto dessa oferta ou desse sacrifício é que o animal é oferecido inteiro. No versículo 9 lá de Levítico diz: queimará tudo isso sobre o altar. Então ele espera primeiro que a nossa entrega seja total, como foi a entrega de Cristo. Cristo se entregou totalmente naquela cruz, morrendo em nosso favor. Da mesma forma, nós devemos nos entregar a Cristo de uma maneira total. O terceiro, ele diz que o animal era sem defeito. Ele diz: trará macho sem defeito. O animal sem defeito simboliza a natureza perfeita do verdadeiro sacrifício que viria a ser Jesus Cristo. Mas nos lembra também o cuidado que nós devemos ter ao oferecer algo para Deus. Sempre que você for oferecer algo para Deus, ofereça do melhor, não ofereça daquilo que sobra. Às vezes a gente é muito descuidado nas nossas ofertas ao Senhor. Se você vai oferecer do seu tempo, ofereça o melhor tempo. Como assim oferecer o tempo a Deus? Sim, eu vou fazer o meu tempo devocional. Lá no final do dia, cansado, estourado, morrendo de sono, abre a Bíblia, sonolento, não consegue nem ler direito. Você está oferecendo o melhor para Deus? Não. Qual é o melhor para Deus? Será que o melhor para Deus não seja, talvez, de manhã, na hora que você acorda, aí você está lá, esperto, animado, esse tempo vai ser o tempo que eu vou oferecer a Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Ou pode ser sim, no final do dia, mas não no tempo que você já está estourado, mas naquele tempo que você ainda está bem fisicamente, está atento, que pode prestar atenção na palavra de Deus. Então tenha cuidado do que você vai oferecer para Deus. Sempre ofereça do melhor, porque Cristo se ofereceu sendo o melhor que Deus tinha. Era o unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Ele ofereceu por você. O segundo tipo de oferta, que era chamada de oferta de consagração, era a que nós chamamos de oferta de manjares. Levíticos 2 e 1, nós lemos assim: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. A palavra manjares, ela significa tributo, oferta ou dádiva. Então é uma espécie de um presente. Na realidade, manjar seria um presente. E o que eram esses manjares? Geralmente eram cereais ou legumes. Ele usa aqui o termo aqui, flor de farinha. Flor de farinha era o nome dado ao trigo quando ele era amassado ou peneirado em uma peneira bem fininha. Isso aí é só aquela flor que ele chama, né? Então só aquela farinhazinha fininha. Existiam 4 tipos de ofertas de cereais. O pecador poderia oferecer a massa de trigo assada em forno, poderia ser cozida em uma forma, poderia ser também frita em uma panela ou amassada para fazer pão. Então, essas seriam as 4 maneiras. Todas as ofertas de manjares eram feitas com óleo e sal e não entrava nem mel nem fermento. Por quê? Porque enquanto o óleo e o sal preservam, o mel e o fermento eles iriam estragar com facilidade aquela oferta. Olhando para Cristo, a oferta de manjares representa a nossa santificação. Uma santificação que mostra frutos. O propósito da oferta de manjares era o oferecimento de presentes e fala de uma vida que é dedicada ao Senhor. Uma vida dedicada a Deus é aquela que
cuida do seu testemunho, está preocupado com a sua vida, você não faz qualquer coisa de qualquer jeito, não, você pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa. Por quê? Porque você está se oferecendo cada dia ao Senhor. Você se separa do mundo, você não quer saber mais das coisas do mundo. Por quê? Porque você é um presente para Deus. Você não vai dar para Deus algo estragado, sujo de coisa de pecado, de coisa ruim. Não, eu quero cada vez mais me purificar para Deus. Essa oferta é uma oferta de alguém que ama ao Senhor e cuida para isso. Ele procura maneiras de agradar a Deus. Então veja como a importância de dedicar-se a Deus. O segundo tipo de sacrifício era chamado sacrifícios de comunhão. Esses sacrifícios eles eram feitos através de ofertas chamadas ofertas pacíficas. Vamos lá para Levítico 3:1 para a gente entender um pouquinho melhor. Ele diz assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. A oferta pacífica era uma comida que foi dada pelo Senhor aos sacerdotes e às vezes ao cidadão comum. O judeu trazia geralmente boi, vaca, ou então uma ovelha, uma cabra, qualquer um desses animais. Elas eram queimadas e a gordura e as entranhas, que era a parte que era queimada, e o restante era comido pelos sacerdotes, e se fosse uma oferta chamada oferta espontânea, era comida pelo próprio judeu que fazia aquela oferta. As entranhas que eles chamam aqui é exatamente coração, estômago, útero, pâncreas, intestino, aquelas partes que ficam ali lá no interior do animal. Esse sacrifício de louvor e de ação de graça era quase sempre um ato voluntário. As ofertas pacíficas incluíam também bolos sem fermento. Então, como é que eu posso olhar essa oferta e entender um pouquinho mais no meu relacionamento com Cristo? As ofertas pacíficas representam a nossa comunhão com Cristo. Essa comunhão pode ser vista de duas formas. Primeiro, chamada oferta de gratidão. Somos gratos pelo que o Senhor fez por nós. Todo dia nós com certeza temos algo a chegar, nos ajoelharmos e dizermos: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Imagina numa época dessa de pandemia, cheio de vírus, cheio de perigos que nos cercam. A cada dia nós devemos estar agradecendo ao Senhor por aqueles que são curados, agradecendo a Deus por aqueles que não se contaminaram, agradecendo a Deus pelo cuidado daqueles que estão enfermos, agradecendo a Deus por tudo que nos cerca, não só na questão da pandemia, mas tudo que nós temos ao nosso redor. Ok? Segundo, é chamado também de um encontro com Deus. Entre Deus e o homem tem um verdadeiro abismo que o pecado causou. Cristo, então, permitiu que, através do seu sacrifício, nós conseguíssemos atravessar esse abismo que nos afastava de Deus. Agora nós nos encontramos com Deus. E essa oferta pacífica, ela tinha esse significado. Então, nós vimos os sacrifícios de consagração, os sacrifícios de comunhão, e agora nós vamos para o último tipo, que é o chamado sacrifício de expiação. Expiar significa tornar puro, é algo bem simples. Então o pecado torna a pessoa impura para Deus. Ao realizar o sacrifício, a pessoa tornava-se pura para Deus. Existiam dois sacrifícios que apontavam para a expiação. O primeiro era chamado oferta pelo pecado. Vamos lá para o Levíticos capítulo 4, agora o trecho é um pouquinho maior, vai do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. As ofertas pelo pecado, elas liquidavam a dívida por completo das fraquezas e fracassos
não intencionais. Depois nós vamos falar daqueles que são intencionais, ou seja, que eu pequei mesmo, eu sabia que estava errando e eu errei. Esses daqui não, eram aqueles que eu nem sabia que eu estava pecando. Então eram chamados pecados não intencionais dos judeus diante do Senhor. Cada classe de pessoas ele tinha um rito um pouquinho diferente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu falei para vocês, é bem rápido que a gente quer passar por esses 5 sacrifícios. Então tinha os pecados dos sumos sacerdotes, que requeriam o oferecimento de um touro, os pecados dos líderes, que requeriam o oferecimento de um bode, e os pecados do povo, que requeriam animais fêmeas, cabras, cordeiros, ouros ou pombos, dependendo da situação financeira de cada um. Os pecados não intencionais eram difíceis de identificar e eles poderiam acontecer a qualquer hora. Então os sacerdotes trabalhavam bem perto como uma espécie de mediadores entre Deus e o povo para estar cuidando exatamente desse tipo de sacrifício. Olhando para esse tipo de oferta pelo pecado, a oferta pelo pecado simboliza Cristo carregando o pecado do crente. Isto é, Cristo ocupando absolutamente o lugar do pecador. Então, Cristo morreu em nosso lugar por todos os nossos pecados, até por aqueles pecados que eu nem sei que eu cometi. Quantos pecados a gente comete sem nem saber? Por mais que você se ache uma pessoa correta, uma pessoa que faz as coisas direitinho, é impossível alguém acordar de manhãzinha e dizer assim, hoje eu não vou pecar. Não tem quem faça eu pecar, não tem jeito. Nós temos a nossa natureza pecaminosa, nós pecamos não só no falar, no agir, nós pecamos com os olhos quando olhamos de uma maneira errada para as pessoas, pecamos com os ouvidos quando ficamos escutando coisas que não deveríamos escutar, pecamos de tantas formas. Então o pecado faz parte sim, lamentavelmente, da nossa natureza. Nós devemos lutar contra o pecado e entender que o sacrifício de Cristo feito naquela cruz é suficiente para pagar por todos os nossos pecados, até aqueles pecados que nós nem sequer sabemos ou lembramos que fizemos algum dia. O segundo pecado, considerado o pecado de expiação, ou seja, que nos torna puros, é o chamado oferta pela culpa. E agora o texto é um pouco mais longo, nós vamos de Levíticos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. E o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence, lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote. Eu não vou entrar nos detalhes das coisas que ele listou aqui, que eram motivos que nos leva a pecar e nos leva a se ter culpa por algo que fez. Ele falou muito aqui de roubo, de coisas perdidas e tudo, eu não vou entrar em detalhes. Mas é importante nós entendermos, primeiro, que era oferecido um carneiro sem defeito nesse tipo de sacrifício. Qual a diferença da oferta pelo pecado e a oferta pela culpa? O pecado, aqui, ele significa condições de impureza e fraqueza. Já a culpa é um ato, uma dívida, algo que você fez. O pecado, então, seria a natureza má que nós temos, e a culpa seria o erro que nós cometemos. Eu acho que está mais ou menos, espero que vocês tenham entendido. Então o pecado torna o pecador rejeitado por Deus. A culpa nos torna também rejeitado por Deus pelo erro que nós cometemos. As obras dos homens perante Deus
nada vale. Por isso, ele precisa da oferta pela culpa para pagar a sua dívida. Eu não vou entrar em detalhes, mas seria interessante que você depois lesse lá em Hebreus capítulo 10, dos versos 3 a 10, para você entender algo importantíssimo. Lá nos ensina que o sangue desses animais não pagavam por pecados. Não quer dizer que se eu pegar hoje um animal e oferecer um sacrifício como era oferecido naquela época, eu estaria sim pagando pelo meu pecado? Não. Como eu disse lá no início, todos esses sacrifícios apontavam para Cristo. Então apenas nos ensina que quando Cristo morreu naquela cruz, ele praticou, ele consumou todos aqueles sacrifícios. Agora deixa eu aproveitar e abrir também um parêntese aqui sobre a questão de matar os animais naquele sacrifício. Então alguém poderia dizer, isso é um absurdo, matar um animalzinho indefeso e tudo. Lembra, primeiro, Deus tinha o controle absoluto de tudo isso. Ele sabia exatamente quando ele instituiu todos esses ritos de sacrifícios lá no Antigo Testamento. Deus deixou algumas ordens especiais. Só para vocês terem alguma ideia, eu vou citar apenas duas, para vocês terem uma noção como Deus era cuidadoso com relação a isso. E os judeus entendiam muito bem esses cuidados que eles deveriam ter na hora que estivessem fazendo esse tipo de sacrifício. Qualquer situação que fizesse o animal sentir dor, esse animal já estaria impróprio para o consumo. Quer dizer que o animal morria sem sentir dor? Exatamente. Como? Não sei, mas eles sabiam. Os judeus, o judaísmo, ele ensina de maneira muito formal o cuidado com os animais, o amor e o respeito com esses animais. Para vocês terem uma ideia, os animais deveriam ser alimentados antes que o homem se alimentasse. Eu vou ali, vou me alimentar. Peraí, e o seu animal, você já alimentou ele, ele está bem alimentado, você só poderia se alimentar depois que esses animais fossem alimentados. Então, vejam como Deus ele colocou na cabeça dos judeus um cuidado muito especial, no coração deles, uma forma muito especial para eles tratarem os animais, para não ser algo do tipo malvado, um animal sofrendo, que fosse algo ali ruim. Não, eles entendiam que aquilo ali era importante, eles faziam com muito respeito, muito cuidado, e lembrando que esse sacrifício apontava para o sacrifício maior do Senhor Jesus Cristo numa cruz. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, todos eles apontavam para Cristo. O primeiro, Jesus é o cumprimento do holocausto. Ele se ofereceu voluntariamente ao Pai. O segundo, Jesus é o cumprimento da oferta de manjares. Ele representa a perfeição de caráter e humanidade. Cristo era o homem perfeito. No terceiro, Jesus é o cumprimento da oferta pacífica. Ele é a paz do crente realizada por meio do seu sangue. Sim, temos paz hoje, uma paz especial, graças ao sangue de Cristo derramado na cruz. O quarto, Jesus é o cumprimento da oferta do pecado. Ele é o Cordeiro sem mancha que tira o pecado. E por último, Jesus é o cumprimento da oferta de culpa. Ele derramou seu sangue para dar o perdão ao homem. Para recebermos esse perdão de Jesus, a única coisa que temos a fazer é aceitar o sacrifício dele, feito numa cruz, em nosso lugar. E a partir desse momento, pedir que ele venha morar nos nossos corações, limpar toda essa sujeira que o pecado nos causa, para daí em diante nós termos uma vida diferente com ele. Quando fazemos isso, voltamos a ter amizade com Deus. Aquela amizade que foi estragada lá no início por causa do pecado. Tendo agora uma comunhão com Ele, podemos conversar com Ele, entrar em diálogo com Ele pessoalmente, sem mais termos o pecado de uma maneira muito agressiva
nos afastando de Deus. Porque o homem, quando ele se entrega para Cristo, ele continua ainda com o pecado, mas o pecado não está mais, não deve pelo menos, estar presente na vida do homem como estava antes. Ele pecava, não estava nem aí para Deus, pequei mesmo, sou pecador mesmo, não estou nem aí. Não, o pecado machuca, magoa, e ele entra na presença de Deus confessando os seus pecados, sabendo que tem a purificação dos seus pecados através do Senhor Jesus Cristo. Qual o maior e melhor sacrifício? O maior e melhor sacrifício foi o que Jesus fez numa cruz, morrendo em nosso lugar, morrendo em seu lugar. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse tempo rápido de estudo da Tua Palavra, um assunto dificílimo, complicado, mas espero que as crianças tenham entendido, que elas possam aplicar nas suas vidas, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo numa cruz em seu favor. Ajuda-os, ó Pai, para que elas possam ter entendido e que Tu possas penetrar no coração delas e elas possam ter um compromisso contigo, lembrando do sacrifício maior do Senhor Jesus Cristo numa cruz em favor delas. É o que eu te peço humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, crianças, eu sei que o estudo de hoje foi difícil, foi complicado. Falar de sacrifício no livro de Levíticos, num tempo tão curtinho, realmente é complicado. Mas espero que vocês tenham entendido. Se você não tiver entendido, entre em contato comigo, liga no meu celular. Vocês têm aí o meu contato para tirar alguma dúvida, tá bom? Gostado? Um abração, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!